Esse é, sem dúvida, um dos patterns arquiteturais mais legais de se trabalhar na programação. Estamos falando do famoso PubSub, ou Publish Subscribe. Se você já ouviu falar, mas está com medinho de estudar, então fica aqui nesse vídeo, pois nós vamos explicar de forma bem simples. Claro que você vai precisar de um pouquinho de conhecimento de orientação a objetos, mas o que importa é você aprender o funcionamento da coisa. Aí você vai começar a perceber que o PubSub está em praticamente todas as aplicações que utilizamos no dia a dia. E é exatamente por isso que nós, enquanto programadores, devemos aprender a implementá-lo. Se você curte estudar patterns na programação, então eu já te convido para se inscrever aqui no Código Fonte TV. Nós já temos vários vídeos mostrando alguns deles. Inclusive, temos um utilizando o design pattern Observer, que num primeiro momento pode ser bem parecido e até confundido com o PubSub. A diferença principal é que o Observer é para quando você precisa de uma comunicação direta e imediata entre um sujeito e os seus observadores, com acoplamento direto entre eles. Já o PubSub é para quando você precisa de um sistema mais flexível e escalável, com comunicação desacoplada entre os publicadores e os assinantes, ou seja, o cenário ideal para realizar comunicação assíncrona entre elementos de uma aplicação. O PubSub é amplamente utilizado em sistemas e serviços modernos, devido à sua capacidade de suportar comunicações assíncronas e desacopladas, como a Vanessa falou. Alguns casos reais desse padrão incluem sistemas de mensagens, atualizações em tempo real, monitoramento, login, sistemas IoT, serviços de notificações, streaming de dados, jogos online, aplicações financeiras, sistemas de pagamento e por aí vai. Ou seja, toda aplicação que precisa trocar mensagens em tempo real, mas que precisam ser assíncronas e não podem travar, precisam implementar esse tipo de pattern. É muito comum vermos hoje nas aplicações o uso do sistema de mensageria, como o Apache Kafka, o RabbitMQ, o Google Cloud PubSub e o AWS SNS. Eles utilizam o PubSub para permitir que aplicações publiquem mensagens que são consumidas por outras aplicações. E esses sistemas são fundamentais em arquiteturas de microserviços para a troca de eventos entre diferentes componentes. Por isso, para aprender de verdade sobre o uso dessas ferramentas, nós sempre aconselhamos você a estudar na Full Cycle. Eles são experts no ensino de arquitetura de software, incluindo microserviços e também sistemas de mensageria. Esse é o tipo de tecnologia que tem alta demanda no mercado e a Full Cycle sabe disso. Com o curso Full Cycle 3.0, você ainda pode escolher a linguagem de programação de sua preferência para os projetos práticos. Pode ser Java, .NET, Python, PHP e TypeScript, além de ter contato com a linguagem Go em módulos específicos. A formação é completa prática em arquitetura, desenvolvimento e DevOps. Para fazer parte dessa, eles ainda têm um grande diferencial. Usando o link que está aqui na descrição, você pode solicitar um bate-papo personalizado com a equipe da Full Cycle. Eles vão entender o seu momento profissional e explicar em detalhes como o curso Full Cycle 3.0 vai te agregar profissionalmente. Bom, a gente vai começar te explicando através de um diagrama que acho que fica bem simples de entender, né? O pattern do PubSub. A ideia aqui é nós termos como se fosse um jornal e os assinantes de um jornal. Então, esses assinantes vão acabar se inscrevendo em determinados tópicos. Então, o jornal seria o publisher, que é responsável ali por publicar as notícias. E ele ficaria, então, através desse message broker ligado aos subscribers. Aqui no exemplo, a gente não vai chegar a utilizar um message broker, que seria o Kafka, um RabbitMQ. A gente vai fazer algo um pouco mais simples, até para que você possa aprender. O nosso message broker vai ser bem mais simples, né? E a ideia é que os subscribers, então, eles recebam as notificações de acordo com os tópicos. Os tópicos seriam algo no sentido de o caderno de esporte, o caderno de quadrinhos, os classificados, então esses seriam os tópicos. Como se fosse a seção do jornal, né? E os subscribers são os assinantes desses tópicos. Então, dá para ter, por exemplo, mais de o mesmo subscriber assinar vários tópicos diferentes, né? Então, é isso que a gente vai implementar agora. Então, a ideia é dividir isso em dois arquivos. Claro que depois dá para fazer uma arquitetura melhor, mas para a gente poder entender melhor o PubSub, a gente vai criar o PubSub em si, que ele vai interagir com a nossa simulação lá do Waze, e ele que vai fazer todo o processo de inscrever, desinscrever e também publicar as mensagens para os assinantes. Então a gente pode começar com uma interface que eu vou chamar justamente de subscriber.
ela vai receber, na verdade, uma função que eu vou chamar de message, e essa message é a função que vai ser executada. Tá? Então, a implementação dela, ela não vai estar aqui, ela vai estar justamente no outro arquivo que eu chamei de Waze Simulation. Simples assim. Aí, vamos começar com a nossa classe, PubSub. Para a gente poder estruturar aqui, a gente vai criar primeiro o atributo, que vai ser representado pelos tópicos, tá? Depois nós vamos ter, deixa eu colocar assim, depois eu vou corrigindo, tá? O subscribe, que vai ser justamente a função para inscrever os assinantes. O unsubscribe, e depois o publish. Vou comentar por enquanto, e a gente faz aqui os tópicos. Para os tópicos, para a gente identificar os tópicos, a gente vai gerar uma chave, tá? Que vai ser do tipo string mesmo. E a gente vai ter ali essa chave associada com um array de subscriber. Tá? Eu vou inicializar ela como um objeto vazio. Agora a gente pode implementar justamente o método subscribe, que vai receber sempre um tópico e o subscriber que está assinando, né? Esse caso aqui minúsculo. Vai retornar void. E a gente verifica, por exemplo, se esse tópico não existir, a gente inicializa esse objeto, o array, né, de subscriber dentro desse tópico. Agora sim, a gente pode fazer o push desse subscriber para dentro desse tópico. Só isso. Acabou. Simples assim. Vamos agora fazer o unsubscribe. Da mesma forma, a gente precisa ter um tópico do tipo string e um subscriber, né, do tipo subscriber, para a gente remover ele do tópico. E a gente pode também fazer a mesma verificação, né? Se o tópico não existir, aí não tem o que fazer, é só a gente retornar. E aí, nesse caso, como o tópico já existe, a gente pode fazer um filter removendo esse subscriber de lá, né? Então, nesse caso, eu estou mantendo no array todos que são diferentes desse subscriber aqui, né? Que eu passei. Então, dessa forma, a gente remove aquele que a gente que está saindo ali do tópico. É o filter, né? Parece que ele funciona meio que ao contrário. Ao invés de você tirar ele, você mantém todos os outros. Exato. E aqui no publish, a gente vai justamente pegar o tópico e receber o message. O message é o quê? Olha, é justamente a função na qual o subscriber está assinando. Então, a gente vai receber o evento do subscriber e a gente vai acionar esse evento aqui. Então, da mesma forma, se o tópico não existir, a gente retorna a função. Nesse caso aqui, a gente pode usar um for each, porque a gente vai precisar percorrer necessariamente todos os subscribers daquele tópico. E aí, para isso, basta eu usar o subscriber e o message. Então, com isso aqui, a gente já tem pronto a nossa estrutura para se inscrever, desinscrever, né? Fazer todo esse processo. Podemos partir aqui, então, para o Waze Simulation. Primeira coisa que a gente faz... Faz o import. Isso aí, vamos importar o nosso PubSub.
Como a gente vai usar o Dino para poder rodar, eu vou colocar a extensão aqui, tá? O TS. Mas se você quiser usar, sei lá, o Node, fica à vontade, tá? E a gente vai usar também, como estamos no TypeScript, vamos usar aqui duas interfaces que eu acho que vai ajudar a gente a entender melhor. No caso do Waze, tudo que acontece com o PubSub acontece a partir de um evento, né? Então, no caso do Waze, a gente tem um evento de tráfego, tipo, um acidente, tem polícia, tem blitz, tem, sei lá, algum desvio, uma interdição, né? Então, eu vou chamar isso aqui de Traffic Event. E ela vai ter esse tipo aqui, ó. Vai ter um tipo, vai ter o local e vai ter detalhes. Tudo string mesmo, tá? E eu vou ter os usuários, que vão ser os motoristas que estão utilizando. Também vou definir uma interface para eles. Eu vou chamar de user, tá? Então, eu vou colocar aqui um número. Isso aí depende do sistema, tá? A gente aqui está criando uma estrutura mais simples. E, obviamente, essa interface seria bem mais complexa dentro do Waze de verdade, né? Vale o recado, né? Não adianta xingar a gente nos comentários. Mas o Waze não funciona assim. Claro que não, a gente está fazendo um exemplo simplificado. O bom de usar o Waze é que todo mundo conhece, então fica mais fácil de entender o exemplo. Pois é. Aí nessa interface, olha como é que vai estar aqui, eu vou forçar a implementação dela com o Notify, que é justamente um evento do tipo Traffic Event. Então, é lá que recebe aqui o PubSub a mensagem que vai... Então, o usuário recebe uma notificação que vai estar implementada na própria classe dele. Então, vamos ver isso acontecendo. A gente vai implementar agora um usuário, que eu vou chamar de Basic User, que vai assinar esse contrato aqui dessa interface. Então, ele vai ter um number, name. Podemos colocar um construtor, óbvio, né? Precisa de um construtor, que ele vai receber o number e o name. Isso aqui no C# tá bem mais simplificado de fazer, né? E a gente precisa implementar também o Notify. Bom, que ele já trouxe o corpo aqui, né? Já. Pronto, tá feito. Ó. Então, quando o Notify for chamado, ele vai fazer um console log com o nome do usuário e o tipo de evento, a localização e mostrar os detalhes. Então, isso aqui é que seria implementado, cada sistema teria o seu tipo de implementação, né? Isso aqui no caso do Waze vai para a tela do usuário, aí tem um ícone próprio do tipo de evento, tem lá a animação, a parte da interface com a notificação, você pode dizer se aquilo aconteceu ou não, ou seja, você pode... uma interação, né, com essa notificação ali. Então, a interação faz com que você vire publisher também, né? Se aquele acidente estiver ali ainda ou se ele não tiver. Então, esse é interessante, né? Isso dentro do Waze. E agora, para a gente ver a coisa funcionando, a gente precisa justamente de uma implementação do PubSub. Então, eu vou criar uma função que eu vou chamar de Report Traffic Event. Ela, sim, vai ser a responsável por executar o publisher do PubSub e, assim, reportar aos subscribers. Então, isso vai aparecer no console, né? O evento foi reportado, o tipo. E aqui eu vou justamente usar o PubSub, o publish. Então, eu vou colocar o event location, que seria, no nosso caso, o tópico, né? E o próprio evento. Como estava dando erro no import lá, eu esqueci do export. Então, isso aqui agora vai tirar aquela mensagem. Aproveitei também e já coloquei uns comentáriozinhos, né? Isso vai para o repositório, tá? Tá tudo no GitHub, para você não se perder, a gente saber para que serve cada coisa. Para fins didáticos, a gente ignora o clean code e bota bastante comentário. Com certeza. E aqui nesse caso, ó, eu vou criar a instância de 4 usuários, tá? Chamei aqui a minha classe Basic User
coloquei um nome aqui bem tranquilo para a gente entender. Vamos assim implementar a chamada agora dos problemas ali de tráfego, né? Mas lembra que cada usuário tem a sua função Notify, tá vendo? Ó, o usuário 4 tem a função Notify. E eu preciso passar isso na hora que eu vou fazer o subscribe. Então, por exemplo, eu tenho os usuários, eu preciso agora inscrever eles em algum tópico, certo? Uhum. E aqui, olha, eu digo qual é o tópico e qual é o subscriber em si. Mas, o que acontece? Quando eu passo esse usuário aqui, então, por exemplo, vou colocar aqui que esse usuário está no centro da cidade. E eu posso passar user 1. Mas eu passo, na verdade, a função notify que eu preciso chamar, tanto no subscribe quanto no unsubscribe. Então, nesse caso, eu preciso fazer isso aqui, olha. Eu preciso fazer um bind desses usuários. Então, eu pego o user, o notify, a função notify, e digo que ela que vai estar ligada quando eu fizer a chamada. Então, nesse caso, quando eu faço o subscribe, eu uso aqui a função bound. Tá? Isso, daria para usar ali sem criar essa constante, né? Mas acho que fica mais interessante, dá para entender melhor dessa forma, né? Aí aqui eu fiz alguns testes, olha. Eu inscrevi, por exemplo, todo mundo, 1, 2, 3, usuário 1, 2, 3, 4, no tópico centro. O 1 e o 3 no tópico rodovia e o 1 e o 4 no subúrbio. Isso acontece muito, porque não necessariamente você está no lugar que está acontecendo o evento, mas você está indo para o lugar. Então, de qualquer forma, você precisa ser notificado, né? Criei também os eventos que aconteceram, olha. No caso aqui, no centro, aconteceu um tipo acidente e tem detalhes aqui, ó, 2 carros envolvidos, trânsito pesado. Na rodovia aconteceu um bloqueio e no subúrbio está chovendo forte, né? Então você tem os tipos aqui também, ó, enchente, bloqueio de estrada e acidente. Eu acho que a gente já pode até testar. Deixa eu puxar aqui o console. Eu vou rodar pelo Dino, tá? Dino Run. Ficou com a fonte muito grande, deixa eu diminuir. Acho que 25 tá bom. Pronto, olha. Evento reportado, e aí tem a notificação. Usuário 1, 2, 3, 4. Acidente no centro. Uhum. Reportado, bloqueio em rodovia, 1 e o 3, né? A gente vê aqui, ó. 1 e o 3, né? Uhum. E no subúrbio, 1 e o 4 em enchente. Então, tá certinho. Mas a gente pode, por exemplo, testar o unsubscribe, né? E aqui, por exemplo, eu já chamei o unsubscriber de alguns usuários, 1, o 2 e o 4. Eles não vão ser notificados mais quando tiver alguma coisa no centro, né? Então a gente pode fazer mais um evento aqui no centro, só para ter certeza de que o unsubscribe funcionou. Funcionou. Pronto, tivemos agora um novo evento no centro. Podemos testar novamente. Deixa eu limpar a tela. Então você vê que agora, ó, no centro, só o 3 que foi notificado, porque o 1, 2 e o 4 saíram. Então, voilá! Tomara que a nossa explicação tenha feito você entender melhor o conceito por trás do PubSub. Diz aqui nos comentários se você já implementou em algum lugar e como foi a sua experiência. Essa área dos comentários é excelente para trocar ideias e experiências com outros devs. Use à vontade. Se você quiser ver mais Patreons por aqui, então não deixa de dar o like nesse vídeo. E se for para aprender bem além do que nós discutimos aqui, não esquece do link da Full Cycle aqui no vídeo. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!